Eu muito me alegro de estar aqui com os irmãos nesta tarde. E não é uma frase feita. É que de fato eu me alegro em estar com os irmãos, em poder ver rostos. E digo até que neste culto eu posso ver melhor os rostos do que dos outros. Que quando são muitos rostos, eu não consigo perceber todos os rostos. E como são poucos, sobretudo na abertura, eu posso perceber todos os rostos. Você esteve domingo no culto tal, mas nos demais já fica um pouco mais difícil dessa percepção. Então saúdo a todos vocês, saúdo aqueles que estão conosco pela internet, onde quer que se ache neste instante, e me alegro em poder a gente ter esse tempo aqui de alegria, de culto, de crescimento, de aprendizagem. Nós vamos cantar as músicas todas dos dois cultos vespertinos, tanto o de agora quanto o de 7h30. O de 7h30 será com a presença da nossa orquestra, que já está aqui montado o palco ou o circo, como eu brinquei com a nossa regente Tamara, mas apenas, de fato, demanda toda uma organização prévia que não é possível fazer no espaço curto de tempo, mas não nos traz nenhuma dificuldade, mas já está sinalizando o que vamos ter depois. Vocês escolheram estar conosco neste horário. No próximo domingo também aqui estaremos. Só no domingo 21 que nós não estaremos. Mas aqueles que quiserem vir para orar pelo Cantando Natal, podem vir, que teremos aqui um instante de oração, que eu não poderei conduzir, mas alguém conduzirá, um instante de oração aqui no santuário, enquanto as coisas acontecem de preparação para 7h30 começarmos nosso programa Cantando Natal, celebrando na Páscoa, já em março, abril, já é outra história. Vamos nos concentrar por enquanto nesse ano, mas chega muito, muito rapidamente. Então eu quero assim a todos mais uma vez saudar. Temos aqui conosco com certeza visitante. Por favor, seu nome? Luiz Henrique, pastor lá em Belém do Pará, né? Estivemos juntos lá. Foi quando aqui, Luiz Henrique? A data que estivemos juntos? Setembro do ano passado, estivemos juntos lá. Ele é da liderança lá da Convenção Batista Paraense, agora está aqui participando de um encontro das pessoas que promovem missões nos estados. Ele é um dos promotores lá no Pará e adjacências. Com prazer, Luiz, recebemos aqui. Ao voltar, leve o nosso abraço lá para a sua igreja. Há mais alguém nos visitando? Fique em pé, por favor, se houver. Há mais alguém? Pela primeira vez conosco? Se houver, fique. Então, aqui temos uma família, né? Primeira vez que vem? Terceira vez? Então tá bem. Vai ganhar aí um livrinho nosso que você pode ler ao longo do ano que vem. Você já ganhou de manhã, Luiz? Não te deram o livrinho? Então aqui também, pastor Luiz Henrique também vai ganhar um livrinho do nosso assistente. Tem que te abraçar, Henrique. E o abraço? Rapaz, serviço completo. Mas pela metade não. Então está bem. Boa leitura lá, e se o pastor quiser alguns depois lá para a sua igreja, faça contato conosco que a gente pode ver como tornar isso real, que nosso objetivo é espalhar a palavra de Deus através desses estudos, por onde isso for possível. Há alguém conosco que comemorou o aniversário de nascimento, casamento ou batismo essa semana, quer dar graças a Deus? Se houver, vem aqui, ficar ao meu lado, ou melhor, ficar perto de mim, porque meu lado está meio difícil hoje. Ok, nos alegramos com todos os irmãos. Então eu posso dar muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Eu sou muito abençoado, porque eu recebo muitos testemunhos de alegria, de resultados. Irmão Domingos, por exemplo, mesmo me disse agora, ele estava em casa, ele me mandou a mensagem pedindo que orássemos por ele. Eu mencionei no culto, ele estava em casa, ele disse: aquilo foi tão abençoador, aquilo me levantou, porque eu o mencionei em nossas orações aqui e fazemos parte, né? Foi a palavra que ele citou aqui agora, do pertencimento, mesmo estando enfermo, mesmo estando distante. É assim, histórias que a gente tem de pessoas em outros países. Tem sido para nós muito bom estarmos todos juntos. E hoje eu vi uma história muito interessante, mas muito interessante mesmo, que eu conhecia, exceto a frase final da história. Fizemos um Cantando Natal há alguns anos na praça e começou a chover, Verônica. Não saiu a bola não. No meio, já começando, tivemos que suspender tudo e entrar correndo para o santuário. Mas já estava parado o jogo.
E tinha um senhor e uma senhora. Esse senhor já é falecido. E ele estava com a sua esposa. Ele estava de bermuda. Quando eu disse, vamos entrar então, ele disse, eu não posso entrar, estou de bermuda. E alguém então disse para ele, não, o senhor pode entrar sim. Pode entrar. Ele entrou com a sua esposa. E ela me disse, foi assim que eu conheci a igreja. Hoje ela é membro da igreja. Imagina se alguém dissesse, não, não pode. Não, pode entrar sim. Foi a partir então do Cantando Natal na praça, na chuva, que para ela então foi uma grande bênção aquela chuva. Foi batizada por nós depois. E aqui está conosco até hoje. E hoje nos contou a história. Ela já tinha anteriormente me contado essa história, mas não tinha registrado a última frase. Que foi por essa razão que ela conheceu a igreja. E conheceu a Jesus Cristo. E aqui ela hoje conosco congrega. Não é uma linda história? Eu recebo assim dezenas de lindas histórias. Hoje então vamos cultuar o nosso Deus. Eu vou convidar você a ficar em pé. Vamos orar então. Senhor, aqui estamos todos nós, te damos graças por mais esse dia na nossa vida. Uma manhã e uma tarde que termina, em que cada um de nós pôde vivenciar experiências diferentes com pessoas, com o Senhor e consigo mesmo nós vivemos tais experiências. Desse uma boa manhã, um almoço, a parte da tarde, agora aqui nos achamos. Que o Senhor seja aquele cuja palavra fale aos nossos corações. Damos-te graças por tudo. Eu particularmente, Senhor, quero te agradecer por todas as pessoas aqui conosco nesse instante. São canais de bênção na minha vida. Espero, Pai, que me abençoes para ser também canal de bênção nas vidas de todos eles. Eu te peço em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu acho que quem é da igreja sabe por que eu não falo amém. Mas é bom sempre explicar, não é? Eu não falo amém quando oro, porque amém é um sinal de concordância. É uma resposta. Eu não posso responder a mim mesmo. Se você ora, eu então digo amém. Mas se eu oro, eu digo amém a mim mesmo? Por isso que eu não digo amém. Mas não tem nada contra quem diz amém após a oração. Eu só não quero que o amém signifique acabei de orar. Amém não quer. Os advogados, quando fazem seu discurso, dizem tenho dito. Não é a mesma coisa dizer então amém. Amém quer dizer Senhor, eu estou de acordo. Vem do hebraico. É isso que eu também penso. Então eu estou respondendo. Então se eu digo abençoa Senhor, amém, você responde. Por essa razão, não é por uma idiosincrasia, uma mania, que eu não digo amém, é porque eu acho que não tem fundamento teológico dizer amém. Amém é para quem ouve, e então concordando, responde amém. Nós batistões falamos pouco amém, quase nenhum aleluia, e nenhum glória a Deus. Estamos errados, não é? Se concordamos, digamos amém, aleluia, glória a Deus, são expressões de participação e de resposta no culto, sempre muito, muito bem-vindas. Então, como eu disse, nesta tarde, nós vamos cantar na sequência que eu for indicando, estes hinos que aqui estão, com as suas leituras. Eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui. Como se chama a ministra de música da nossa igreja? Verônica. Alguém não sabia? Agora está sabendo. A segunda pergunta, vocês gostam dela? Sim ou não? Então, ela não me pediu para falar isso, mas vocês gostam dela, vamos ficar mais perto dela, não é? Já a pessoa regendo aqui, um lá naquele cantinho lá, outro naquele cantinho ali, outro naquele... Então venha para cá, assim, ó, só fazendo assim um pouquinho, ó, para cá e para frente. Quem não gosta dela pode ficar lá atrás. Verônica, olha que responsabilidade. Canta sem abrir os olhos, se você vai achar que é pessoal. Então, uma chegadinha para cá, quem puder, aqui, ó, quem está aqui na frente, não é? Aí vamos poder cantar melhor. Quem chegou agora não entendeu nada, mas quis dizer o seguinte, vem para frente, tá bom? Aqui, isso, vem para frente. Lilian e todos aí. Não ficou melhor assim? Olha,
estou vendo você melhor, até estou vendo seus olhos daqui lá, não estava conseguindo enxergar. Viajou comigo às terras bíblicas, né? Participante, ela e sua filha aqui de nossa igreja estão ativamente, com isso então nos alegramos todos. Verônica, agora você pode reger melhor agora, você não acha? Então, vamos então cantar este hino que temos aí, que fala desta verdade que temos no hinário que vem da Alemanha, noite de paz, noite de amor, imaginando então aquela realidade em Belém. Eu estive em Belém já 3 vezes, e há uma região chamada Campo dos Pastores. Nessa região chamada Campo dos Pastores, ela é uma região montanhosa, e ainda há ovelhas pastando ali. Ainda é uma atividade própria dos moradores de Belém, em pequena quantidade, por razões as mais diversas, mas ainda aquilo é uma realidade lá. Você que lá esteve comigo, mais alguém que eu não posso me lembrar agora, a gente pode imaginar aquela cena, e ela é muito propícia, porque ela é muito cheia de montanhas e cortes nas montanhas, assim, sobe, desce. Então realmente, onde se chamado Campo dos Pastores, tem uma visão muito bonita, inclusive uma visão de Jerusalém. Você olha para frente, você vê os vários campos, os animais pastando, e um pouquinho à esquerda você vê Jerusalém, que está a 6 quilômetros em linha reta de Belém, muito pertinho. É uma experiência muito bonita. Eu trago esse conhecimento por ter lá estado, que nos ajuda a entender o que estamos falando. Então, por exemplo, um anjo vir dos altos céus tinha uma visão geral de quem estava ali, e quem estava ali tinha uma visão geral do que vinha dos altos céus, o lugar propício. Ali então foi anunciado o nascimento de Jesus. Vamos cantar em pé então esta música aos nossos corações. Eu sempre gosto de deixar bem claro
os detalhes da história. Vindo de Nazaré, do norte de Israel, em direção a Belém, 160 quilômetros de distância, vindo possivelmente acompanhando o rio Jordão, na margem ocidental, na margem que dá para o mar Mediterrâneo, naquela faixa de terra de aproximadamente 60 quilômetros, o caminho passava por Jericó, aí eles fizeram aquele caminho onde estavam até Belém. Estando em Belém, então, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela, isto é, Maria, deu à luz o seu primogênito. As irmãs? Aqui tem dois pontos, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Por que os anjos ficaram aterrorizados? Por que ficaram... Perdão, obrigado, Amós. Por que os pastores ficaram aterrorizados? A Amós me salvou aqui com a boquinha dele discreta, eu captei. Esse culto permite isso, até olhar as boquinhas, não é? Por que, Mariana, ficaram aterrorizados? Não precisa falar, certo? Quem gostaria de falar? Por que os pastores ficaram aterrorizados? Mas tem uma boa pergunta para o rádio aí. Por que os anjos ficaram aterrorizados? Ninguém vai acertar. Por que os pastores ficaram aterrorizados? Por quê? Mas por que isso deu pavor aos pastores? Porque a glória de Deus chegou. Mas por que de medo da glória de Deus? No Antigo Testamento, o que acontece quando alguém vê Deus? Olha que diferença. O que eles dizem? Não fiquem com medo, esse tempo acabou. Agora é outro tempo, não é? Hoje, traz então eles essa notícia. Na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. No princípio, agora estamos lendo João, era aquele que é a palavra, o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Então, o sentido do Natal é exatamente isso. Não precisamos mais ter medo. Há muitos anos, num trabalho acadêmico, eu visitei um lugar religioso de um certo credo religioso no interior da Bahia. Eu perguntei então ao chefe religioso daquele momento qual era o significado da religião deles. Ele disse: tudo que nós fazemos é por causa do medo que nós temos dos espíritos. Tudo é para aplacar os espíritos, para que eles não nos façam mal. Isso está escrito. Tanto é que os pastores ficaram com medo. Mas Deus se fez gente. E ninguém que olhasse Jesus face a face tinha medo dele. Porque era gente como a gente. Isso é o Natal de Jesus Cristo. É algo revolucionário, completamente diferente. Um Deus que se torna gente, ou melhor, o Deus que se torna gente. Nós vamos cantar agora na música de Guilherme Kerr.
Irmã Verônica e Eugênio, quero fazer uma perguntinha aqui. Quantos não conheciam ainda esta música? Levantem o braço. Então, praticamente 34,6%. Então vamos cantar outra vez. É uma música bonita, ele toma exatamente o texto que nós lemos, a palavra ou o verbo. O mundo foi feito pela palavra, não é isso? Quem é a palavra? Jesus Cristo, desde a eternidade. Ele então virou gente e habitou entre nós. É o sentido do Natal esse, vamos cantar. Qual a nota se dá para a congregação nessa música? Nota 10, então pode se sentar, estão aprovados. Da próxima vez que perguntarem quem conhece essa música, 100% dos que estão aqui agora, é claro, vão responder. Mas sempre verá alguém que não esteja aqui e que vai dizer que não conhecia. Nós teremos agora o nosso instante então, de dízimos e ofertas. Eu quero até nesse contexto mencionar o que eu já falei pela manhã, não sei quantos estiveram, em que eu disse que ser dizimista tem a ver com disciplina. Eu tenho desenvolvido uma sugestão de que a nossa vida se dá em 3 Ds. Vou pregar hoje sobre um desses Ds, o primeiro deles, que é o desejo, a decisão e a disciplina. Vamos aplicar isso em relação ao dízimo. Algumas pessoas talvez não tenham o desejo. Não faça isso parte do seu rol de desejos. Por uma razão qualquer, por educação que tiveram, por uma decepção que perceberam, por não conhecerem o que diz a Bíblia sobre esse assunto. Para alguns isso não é um desejo. Mas estou certo que para a maioria dos cristãos este é um desejo. Mas o desejo só não basta. Isso é para qualquer área da vida. Quantas coisas nós desejamos e não realizamos? Coisas boas, até coisas ruins. As ruins ainda bem que não conseguimos realizar, né? Mas as boas, às vezes nós não as realizamos. Porque ficamos só no desejo. Porque depois do desejo tem que vir a decisão. Isto é, eu desejo, eu decido que eu vou fazer isso. A decisão implica, portanto, um envolvimento de todo o nosso ser para que essa coisa aconteça. Uma decisão talvez a gente pudesse definir assim: eu quero muito e eu vou fazer tudo o que eu puder para que isso aconteça. É a maneira de entender o que é uma decisão. Mas decisão é uma coisa que eu posso escrever. Eu decido que seja o que for, isso ficará para domingo que vem, dia 14. Mas o terceiro D é o D da disciplina. Então, por exemplo, eu gosto de ilustrar com essa experiência pessoal. Eu desejei emagrecer. Todo mundo que não é magro deseja emagrecer. Luiz Henrique, imagina, pastor Luiz Henrique, eu suponho que ele deseja emagrecer. Mas hoje eu fui em um restaurante que me convidaram, né? Essas coisas a gente não pode rejeitar, né? Então eu fui a um restaurante e assentou-se
ao meu lado, Luiz Henrique, umas pessoas que você se acharia magro perto dela, você imagina. E por que foram de um restaurante de peixe? Não é um lugar adequado para quem quer, não é um lugar próprio para gordo, digamos assim. Desculpe, Luiz Henrique, nada pessoal. Não é um lugar para magro, né? Mas a gente fica pensando sobre isso, porque a pessoa vem do restaurante assim e tal. Mas eu vou brincar o fato de que se eu quero emagrecer, eu tenho desejo, mas ele é insuficiente. Eu desejo, mas continuo comendo tudo, não faço exercício, mas eu desejo tanto emagrecer. Uma decisão, eu vou emagrecer e vou começar amanhã. Se eu for começar o ano que vem, eu não vou começar, vou esquecer. Tem que começar, quem sabe hoje, a decisão. Eu decido que eu vou emagrecer, ou qualquer outra coisa na vida. Mas ainda, de decisões, nossa vida está cheia. Só pegar nossa agenda de final de ano, o que tem de decisão lá, eu decido, eu me comprometo, eu e nada acontece. Estou falando aqui do dízimo. Que é preciso disciplina. O que é que eu vou fazer para ser dizimista? Então, por exemplo, eu desejo, eu decido. Como é que eu recebo o meu salário? Digamos, ele entra na minha conta todo quinto dia útil do mês, por exemplo, ou dia 10. Ou é um outro modelo, ainda há diferentes modelos de pagamento de nossas rendas, seja do que tipo for. Aqueles que não trabalham regularmente, nem tenham algo aposentado, acabam recebendo pelo trabalho que fazem aqui e ali. Mas, de algum modo, quem tem renda, alguns às vezes não tem, infelizmente, quem tem renda tem um modo como esse dinheiro chega. Como é que você, por exemplo, paga as suas contas? Eu imagino que você receba as suas contas e as coloque no lugar. Fica ali, você fica olhando para elas, né? Elas vão chegando, você vai colocando ali. E vai organizando. A minha esposa, que cuida dessa coisa lá em casa, ela vai pondo numa agenda no dia próprio. Então, hoje tem algum pagamento? Lamentavelmente, sempre tem algum pagamento naquele dia. Você vai ter que pagar. Então, você vai ter que organizar a sua vida. Senão, a conta vence, você paga juros, multa e... Não é? Uma burrice. Alguém pagar juros e multa por uma conta tendo dinheiro. Porque esqueceu, Então você tem que organizar, isso é uma disciplina. Disciplina é isso, se organizar para que na data ou antes da data você pagar a sua conta. De igual modo com o dízimo, você tem que se organizar. Como é que você vai fazer isso? Cada um tem a sua maneira de fazer. Então é isso que eu estou chamando de disciplina, mas eu vou me ater nisso dia 28, não em relação ao dízimo, mas a vida em geral, dia 28 de dezembro, se Deus me permitir. Então, esse é o assunto do dízimo. Muitos de nós temos o desejo, tomamos a decisão, mas não nos organizamos para tal. E o mês passa, o ano passa. E a gente não se organiza. Então, eu quero estimular você a se organizar. Alguns, talvez a maioria aqui, já é organizado em relação a isso, às suas contas. Mas, infelizmente, muitas pessoas não são organizadas. Eu ouso dizer que todo aquele que é organizado em relação ao dízimo é organizado em relação às suas contas. O dízimo, como eu disse várias vezes aqui, tem uma dimensão pedagógica. E o dinheiro demanda de nós uma organização. Bons desejos, boas decisões e uma disciplina para que ele possa ser bem utilizado. Então, daqui a pouquinho, você vai poder, tendo trazido o seu dízimo ou sua oferta, vai poder colocá-la em evidência. Só quero lembrar que quem quiser participar do jantar que teremos na Cristolândia para os internos em recuperação das drogas ou do álcool, quiser participar, deve procurar o pastor Alcenir ao final deste culto. Mas eu quero chamar aqui a Beatriz Viana e Silva. Beatriz é tímida. Disse ela, tenho dúvidas. E ela escolheu esse culto que tem pouca gente, para se tornar membro de nossa igreja. A justificativa é que ela é tímida. Então nem vou dar a palavra a ela. Ela é membro da primeira igreja do Rio, aqui na Frei Caneca. Decidiu então ser membro de nossa igreja. Está ali com a sua irmã, né? Cristina.
e ela é uma amiga da nossa família. Seus pais recentemente falecidos foram amicíssimos nossos. Desenvolvemos trabalho juntos no campo da história da igreja, lá na primeira igreja. E ela então agora, depois de estar aqui conosco durante vários meses, decidiu ser membro aqui de nossa igreja. Então os irmãos que são membros da igreja estiverem de acordo, levantem as suas mãos. Os que são contrários, levantem as suas mãos. Tem nenhum voto contra? Que democracia é essa que não tem oposição? Bem-vinda aqui à nossa igreja. Obrigada. Deus abençoe você muito aqui com a gente, nos ajude a levar aqui a bandeira de Jesus Cristo e fazer o farol dele brilhar a partir do nosso bairro. Bem-vinda mais uma vez, e o lema, desde os tempos recuados aqui, é: uma vez itacurucense, sempre itacurucense. Então agora você que trouxe o dízimo, sua oferta, poderá se levantar e colocar nessas salvas que estarão aqui aguardando por você para a sua participação. As irmãs então podem levar as salvas, e vamos cantar agora então, irmãos, duas músicas que nos falam da luz que Deus é. Primeiramente vamos ler então 1 João 4, 9, João 3, 17, depois vamos cantar juntos: vejo a luz do Senhor que brilha, e depois nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina, controla, dirige, comanda sobre terra e mar. Este é o sentido do Natal. Enquanto nós estivermos cantando essas músicas, vamos ficar em pé. Você que tem um motivo, uma preocupação sua, de alguém que pediu a você que orasse, você pode então, no seu interior, fazer esta oração também. Depois o nosso pastor Luiz Henrique virá aqui e vai orar por todos nós. Vamos ficar em pé e vamos cantar então, depois de lermos como indicado. Juntos, eu começo, depois os irmãos leem. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele.
Assim seja, vamos cantar então as duas músicas. Deus
pastor Luiz Henrique então vai orar agora por você, você que tem algo, lemos aqui nessa música primeira, algo muito valioso, quando nos diz que as sombras da nossa alma, Jesus é aquele que vem dissipar. E nessa segunda música nós cantamos também que Deus se importa conosco, que é a prova disso que se fez. Gente, a maior alegria dele é satisfazer os nossos desejos, solucionar os nossos problemas, iluminar as nossas trevas interiores, remover os obstáculos das nossas vidas. Você tem algo nessa direção? Junto com o pastor Luiz Henrique, onde você está? Ore juntamente conosco agora. Oremos então. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de, reunidos como teu povo e no teu nome, nos encontrarmos diante da tua presença. Sim, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, em que o Senhor está em nós e entre nós, colocamos os nossos corações, as nossas vidas, as nossas histórias diante do Senhor. Toda a aflição que temos, Senhor, em viver segundo a tua vontade, e as lutas que temos vivido para honrar o teu nome, Senhor, para permanecer fiéis ao Senhor, ainda que os nossos desejos pecaminosos venham de dentro do nosso coração, nos atrapalhando, ainda que venham lutas, Senhor, fora do nosso interior, lutas das nossas vidas, dificuldades, a essa era que está decaída, Senhor, diante da tua presença. E o Senhor nos tem permitido viver lutas, privações, tem nos permitido viver desafios diante da tua presença. A todos esses problemas, Senhor, que temos no nosso coração e em nosso redor, colocamos diante do Senhor nesse momento. Amém, ó Deus. Colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor continue com todas as tuas promessas e a tua própria fidelidade, com a tua mão de bênção sobre o teu povo. Amém, ó Deus. Te pedimos que o Senhor continue nos usando para a tua glória em meio a todas essas adversidades, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia nos livra daquilo que nós merecemos. O Senhor é bom e a tua bondade faz com que a gente viva com muito mais do que merecemos. Sim, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui levando, Senhor, elevando nesse momento ao teu trono de glória todo louvor pela tua bondade, todo louvor pela tua misericórdia. E aqui nos colocamos rendidos à tua vontade. Sim, ó Deus. Venha ao teu reino sempre e seja feita a tua vontade. Amém. Que o Senhor cumpra tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Todos podem, por favor, se assentar. Como eu já mencionei em um momento anterior, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, pode ser entendida a partir então de 3 Ds, que dão a dinâmica da nossa vida. O primeiro D é o D do desejo, o segundo da decisão, o terceiro da disciplina. Eu quero me ater agora ao D do desejo. E logo quero explicitar o que é que estou desejando dizer com a palavra desejo ou com o verbo deseje. Desejo é uma palavra que tem profundos significados. Há várias correntes no campo das ciências da psicologia que usam essa categoria, essa palavra, dando a ela, inclusive, diferentes significados, diferentes aportes. Dizem alguns, por exemplo, que o desejo é algo mais
forte do que nós, e que o desejo tem caminhos próprios e que vão acabar se realizando, que nós conscientemente ou inconscientemente vamos encontrar meios de permitir que esse desejo se realize, seja ele bom ou seja ruim. Desejo, portanto, para alguns nessa concepção é algo muito interior, às vezes fora do nosso controle consciente. Não estou me atendo a esse sentido da palavra desejo. Estou tomando aqui o substantivo, mas na verdade eu estou mais importado aqui com o verbo desejar, deseja. Segundo lugar, como parte inicial, quero lembrar que o desejo, ele é neutro. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Ele pode ser santo ou pecaminoso, como orou o pastor Luiz Henrique. O que torna o nosso desejo bom ou desejo ruim, de um lado, é aquele que é aprovado pela palavra de Deus, esse é bom. E que é o reprovado, esse é ruim. Mas se quisermos usar uma outra categoria, seria a seguinte: o desejo bom é aquele que produz bons resultados. E o ruim é o que produz resultados ruins. Um dia desses, eu contei parte da história pela manhã. Uma pessoa em conversa comigo me disse do seu desejo: eu tenho o desejo de deixar de beber cerveja, porque a cerveja está me atrapalhando grandemente, inclusive na minha profissão. Além do gasto que eu tenho, eu entendo que me traz muitos prejuízos, que eu trabalho menos do que eu poderia trabalhar, logo ganhar mais dinheiro do que eu poderia ganhar. Mas ele me disse: vou falar uma coisa para você, não vou mentir para você não. Eu estou aqui com você agora louco para ir para casa e beber muita cerveja. Esse é o desejo. Desejo ruim. Porque independentemente do que diz a Bíblia, traz resultados ruins. Então nós temos desejos que são bons e que são ruins. Por isso que eu disse que nesse sentido ele é neutro. Desejo. A sua não neutralidade tem a ver com o resultado desse desejo. É claro que até mesmo a nossa avaliação desse resultado é uma avaliação subjetiva. Para alguns, o desejo resultou em algo bom, para outros, em algo ruim. Por exemplo, alguém lhe fez uma grosseria ou fez algo mal para com você, você deseja se vingar, você se vinga e se realizou. Você pode dizer: ah, que bom, eu consegui realizar o meu desejo, eu me vinguei. E na sua avaliação, quem sabe, foi uma coisa boa. Mas talvez, muito possivelmente, na verdade, tenha sido uma coisa ruim. Porque o desejo não era bom, logo o resultado não podia ser bom. Mas eu quero usar desejo num terceiro significado, como eu disse, é como um imperativo consciente, como um conjunto de possibilidades, e nesse conjunto de possibilidades, nós escolhemos esse desejo ou aquele desejo. Quero colocar desejo como uma espécie de meta, de alvo que nós queremos alcançar. E aqui cada um de nós, começando pela mais novinha aqui, que é a Duda, a Mariana, que também é novinha, e outros mais novinhos aqui, todos temos desejos. E certamente, quando esse desejo é consciente, ele é um bom desejo. Quase sempre é um bom desejo. Ninguém tem um desejo enquanto meta, enquanto alvo de uma coisa ruim. Quem é estudante não deseja não passar de ano. Quem faz um concurso não deseja ficar reprovado. Os desejos, portanto, são metas, são alvos, são situações, posições, lugares que nós queremos alcançar. Por exemplo, quem não tem uma casa própria, tem como meta, como desejo, ter uma casa própria. Quem, por exemplo, tem o desejo de ser um funcionário público, não sendo ainda, tem um desejo, uma meta. Então eu estou usando a palavra desejo aqui no sentido de meta, de alvo, de algo que queremos alcançar e não alcançamos ainda.
Então, eu quero lembrar a todos uma frase que eu cito muito no meu livro Academia da Alma, que foi a nossa primeira academia aqui, que um técnico de futebol americano, quando começava a temporada com o seu time, ele dizia o seguinte: eu estou aqui para levar vocês a fazerem o que não querem, para alcançarem o que desejam. Por exemplo, um estudante, seja ele de qualquer grau, tem que acordar cedo. Mas boa parte de nós, sobretudo quem dorme tarde, não gosta de acordar cedo. Então eu estou aqui para levar você a acordar cedo, para que você alcance a vitória que você quer alcançar. Dei um exemplo, isso se aplica a qualquer área da vida, porque às vezes achamos que a vida é fácil. Um dos subprodutos ideológicos ruins da tecnologia, da alta tecnologia, é que basta você apertar um botão. De fato, se você quer tomar um refrigerante e encontra uma máquina de refrigerante, basta você apertar o botão. Não é bem assim, né? Tem que colocar a moedinha antes, né? Ou a notinha antes. Mas, digamos, colocou a notinha antes, a moedinha antes, aperta e sai um biscoitinho de Ruffles, né, Duda? Você não gosta, certamente. Ou de refrigerante, ou alguma outra guloseima. Parece que a vida é assim fácil. Basta apertar um botão. Não, a vida não é fácil assim. Aqui então eu quero introduzir um outro elemento que eu acho valioso. É óbvio que nós somos pessoas diferentes umas das outras. Isso é óbvio. Que nós temos histórias diferentes umas das outras. Isso é óbvio. Por conseguinte, nós reagimos às coisas de maneira diferente. Alguns domingos celebramos aqui alguns batismos. Eram jovens, todos eles, naquele caso, naquela noite. E eu comecei a observar as atitudes que precediam a descida pelas escadas do batizando. Uns desciam firmes, olhando para mim, prontos, chegando ali, olhando para o auditório, aquela firmeza, aquela convicção, aquela certeza, aquela alegria transparente. Mas me recordo que um deles veio bem suavemente, parece que o corpo tremia, as mãos tremiam, e quando eu tomei as mãos dessa pessoa, eu vi claramente o pulsar, cheio de emoções muito fortes, e ali fizemos o batismo. Eu fiquei imaginando sobre como as pessoas são diferentes. Então eu pensei numa expressão: casca de ovo. Aquela pessoa a mim soou naquele momento como uma casquinha de ovo. Qualquer pessoa que é homem ou mulher sabe que um ovo, um toquinho no ovo, quanto mais fino for o toque, mais facilmente se quebra o ovo. Muitas pessoas são casquinhas de ovos. E às vezes a gente, sem querer, quebra a casca de ovo. A gente magoa a pessoa sem a menor intenção, porque ela é uma casquinha de ovo. Há pessoas que choram porque você olhou para ela e não sorriu. Para ela você a rejeitou. Para ela você não gosta dela. Apenas você nem a viu, nem adotou,
só isso. Mas por ser uma casquinha de ovo, ela recebe aquilo como sendo uma punhalada. Isso sou eu, isso é você. Nós somos pessoas diferentes. Só que nós vivemos numa comunidade em que as diferenças não são consideradas e às vezes não podem ser consideradas. E às vezes não temos informação para as considerar. Eu, como pastor, lido com pessoas muito diferentes, obviamente. E eu não consigo administrar todas as diferenças, porque às vezes eu não as conheço. Quais são essas diferenças? O que é que importa um, não importa outro? Então, por exemplo, agora nós temos um grupo de oração de 400 pessoas pelo WhatsApp. Às vezes eu recebo muitos pedidos ao mesmo tempo, eu não consigo processar todos eles, porque eu estou com outras atividades. Mas pode ser que para alguma pessoa que mandou o meu pedido, demora 1 hora para postar o pedido, que eu não goste dela. É assim que ela interpreta. Eu tenho que saber que é assim que ela se sente. Por exemplo, só estou ilustrando uma situação. Então, é nesse conjunto daquilo que eu sou, daquilo que você é, que se realizam os nossos desejos. Então, a primeira coisa que temos que considerar é que o nosso desejo, enquanto meta, enquanto alvo, é importante para nós, embora não seja para o outro. É doloroso isso, mas essa é a realidade. Temos que partir desse pressuposto que os meus desejos só interessam a mim. Talvez eu encontre mais 1, mais 3 ou mais 4 que também se interessam juntamente comigo pelo meu assunto. Isso é muito doloroso, mas essa é a realidade. A gente tem que encarar essa realidade. Ou seja, se eu tenho um desejo em função da minha história, eu tenho que considerar que eu, e somente eu, serei o responsável por esse desejo se realizar ou não. Nessa nossa história, alguns de nós acabamos desenvolvendo um sentimento de autocomiseração, quase que de perseguição. Todo mundo está contra mim, ninguém gosta de mim. Tem uma história, além de outros aspectos de ordem emocional, psicológicas ou psiquiátricas, mas também tem uma história. Por isso eu gosto muito do exemplo de José, porque, em certo sentido, não há ninguém mais vítima do que José do Egito. Pensa numa pessoa aí perseguida, maltratada, espezinhada, injustiçada, esquecida, menosprezada do que José. Os seus próprios irmãos quiseram matá-lo, e por um gesto de muita bondade só venderam como escravo, só isso. Uma pessoa que se dedicou o acusou de tentar seduzi-la, totalmente injustamente e ao contrário. Um outro a quem ele ajudou o esqueceu. Uma história mais comum todos os dias na vida. Mas você não encontra um momento José reclamando da vida. Ah, meus irmãos, ah, o pai que eu tive, ah, a minha educação, ah, os meus primos. Nenhuma palavra, embora José tivesse todos os motivos do mundo para dizer: eu sou um infeliz, eu sou um coitado, eu sou um perseguido, eu sou um desamado. Esse é um ponto importante, até porque a gente se achar vítima não traz nenhuma contribuição para a realização do nosso desejo. Pelo contrário, impede que o desejo se realize. Para começar, quem tem pena de si mesmo não encontra nenhum parceiro. Ninguém quer ajudar quem é vítima, porque até a sua ajuda vai servir para a pessoa: ah, não me ajudou direito, se tivesse me ajudado direito eu teria conseguido. Porque o vítima, desculpe usar essa construção, o vítima sempre será vítima e não vai realizar os seus desejos.
Então temos que levar isso em conta. Não adianta ser vítima, logo não adianta culpar os seus pais. Gente, como eu ouço isso? Eu, por exemplo, nunca vou passar no concurso público porque a educação que meu pai deu foi péssima. Ele não se importou com a minha educação. Pode ser até verdade, mas isso não vai lhe ajudar a passar no concurso, não. Pelo contrário, vai atrapalhar você a passar no concurso. Por exemplo, assim, qualquer outra área da vida. Então, por isso eu disse que se eu tenho um desejo, só a mim, e só a mim cabe pugnar, labutar para realizá-lo. Então a pergunta é: qual é o seu desejo? Essa é uma pergunta indispensável, porque talvez a maioria de nós não saiba qual é o seu desejo. Às vezes a gente se pergunta assim: por que Deus pede que nós oremos com insistência? Ele não sabe o que nós queremos, o que nós precisamos? Ele já não sabe? Sabe por que devemos orar? Porque Deus quer saber se é isso que realmente você quer. Então ore e diga: oração é algo objetivo. Senhor, eu quero tal coisa. Imaginemos uma criancinha, né? Meu filho, nesse Natal, você quer ganhar o quê? Aí eu quero ganhar uma bola, uma bicicleta e uma piscina inflável, por exemplo. Filho, é só um. Então eu quero uma bola. Tá bem, o pai vai comprar uma bola para você. Aí passam 5 minutos, volta. Pai, é o seguinte, eu não quero uma bola, eu quero uma bicicleta. Filho, tá bom. Então é bicicleta, né? Então tá bem, não é mais a bola. Não é mais a bola, não. Daqui a pouco, pai, eu quero uma piscina inflável. Meu filho, peraí, o que você quer finalmente? Eu penso que essa brincadeira de criança às vezes nos caracteriza. O que de fato nós queremos? Eu disse pela manhã uma frase que não é minha, de Paul Tournier, um psiquiatra cristão suíço, que nós nos contentamos com o discurso. Ou seja, nós dizemos uma coisa e achamos que aquilo é verdade. Nós acabamos acreditando naquilo, quando na verdade nós temos que saber se é isso que nós desejamos. Então qual é o seu desejo? Vamos pensar em algumas áreas da vida. Qual é o seu desejo na área profissional? Qual é? Eu acho importante, inclusive, você escrever isso. Eu desejo isto. Eu me recordo que, quando eu cheguei ao seminário, em 1972, eu fui entrevistado pela comissão de professores. Havia essa prática, talvez continue até hoje, e eles me perguntaram o seguinte: eu tinha 18 anos, o que é que você veio fazer no seminário? Eu disse: eu não quero ser pastor, eu vim aqui para estudar, eu quero ser professor aqui do seminário. Aí eles riram, né? Muita petulância diante dos doutores. Eu quero ser um de vocês. Na verdade é isso, com 18 anos de idade. Mas um levou a sério: então bem-vindo, eu fui aprovado. Meu temor é que eu não fosse aprovado, porque o seminário, para que quer ser pastor? Eu não queria ser pastor, nunca desejei ser pastor. Esse desejo não estava na minha lista. Deus que me colocou isso, e eu sou grato a Ele, mas estava fora do meu horizonte durante 24 anos depois de terminado o seminário. Bem, esse foi o meu desejo. Acalentei esse desejo desde que saí do seminário, como filho de seminarista, agora então pastor. Ele diz: eu vou voltar para cá, eu vou ser professor aqui. Eu me encantava com aquela biblioteca. Tinha 25 mil volumes na época. Vinha dirigir a biblioteca. Era o meu desejo. Eu tinha um desejo claro. Por que você vai para o Rio? Porque eu vou estudar no seminário. Para quê? Para ser pastor? Não, para ser professor do seminário. 4 anos depois eu me formei. E no ano seguinte eu era professor do seminário.
É uma história, não quer dizer que a sua história tem que ser igual à minha, porque eu também desejei coisas que não se realizaram. Se lembram quem esteve aqui ouvindo William Douglas, que passou em primeiro lugar em vários concursos? Olha, eu quero ser como ele. Passou em primeiro lugar para delegado, em primeiro lugar para juiz. Esse cara é a fera. Mas ele disse, antes de passar em primeiro lugar, eu fui reprovado em vários concursos. Ele desejou e foi reprovado. Eu desejei fazer um mestrado em antropologia no Museu Nacional e fui reprovado. Eu desejei fazer mestrado em História na UF. E a diretora disse, eu posso me inscrever, porque eu tinha feito comunicação, fiz teologia e junto fiz comunicação. Eu posso me inscrever? Pode, mas você não vai passar. Você não fez História, você fez comunicação, mas eu posso me inscrever? Pode. Eu me inscrevi. E fui aprovado e fiz o mestrado lá. O desejo tem que ter claro. Claro que eu vou falar das outras etapas, eu estou me atendo ao desejo. Qual é o seu desejo? Escreva o seu desejo. E eu tenho um exercício muito importante que eu ensino no meu livro Prazer da Pesquisa Científica, que é voltado para trabalhos acadêmicos, né? E eu digo o seguinte: escreva a delimitação do seu tema e dê para alguém ler. Se alguém ler e fizer uma pergunta, não responda. Escreva de novo. Porque se você for responder a pergunta da pessoa, não precisa escrever. Você tem que escrever de tal maneira que o outro leia e entenda, sem fazer perguntas. Isso é uma delimitação de um tema num projeto de pesquisa. De igual modo na vida, qual é o seu desejo? Escreva. Dê para alguém ler, a pessoa lê. Você quer dizer o que mesmo aqui? Não quis dizer nada. Me dá aqui. Escreve de novo. No domingo escreveu um livro. Você não tem que perguntar o que ele quis dizer. Se você quis dizer, porque ele não disse bem, ele escreveu mal, então escreva de novo. É por isso que eu não abro meus livros, né? Eu escrevo e não abro, nunca mais abro. Porque se eu abrir, eu não vou aprovar o que eu escrevi. Então eu não, né? Eu podia ter feito melhor, essas coisas assim de escritor. Qual é o seu desejo? Escreva. Seja, desculpe o paradoxo, seja objetivo com o seu desejo. O desejo é subjetivo, mas para que ele se realize, tem que ser objetivo. Qual é o seu desejo na área espiritual? Eu quero ler a Bíblia toda. Então escreve, eu quero ler a Bíblia toda em 2015. Ou eu quero começar e terminar a jornada número 11 da Igreja Batista Curuçá. Eu vou ler a Bíblia toda, porque eu já comecei e parei no meio. Eu fui até Levítico, depois eu fui até o Salmo, depois eu fui até Ezequiel. Mas quando chegou nos profetas menores não consegui. Mas agora eu vou conseguir. Qual é o seu desejo? Escreva o seu desejo. Estou citando algumas áreas. Digamos que você tem um desejo que é algo que realmente lhe traz grande prejuízo. Seja um vício, um mau hábito, seja o que for. Escreva, eu quero ficar livre disso ou daquilo. Eu não quero ter mais esses desejos pecaminosos, eu não quero ter esses sentimentos, eu não quero ter essas emoções, seja o que for. Escreva, fique a coisa clara. Meus irmãos, entre os meus privilégios, eu tenho de ouvir as histórias das pessoas. E às vezes a gente se assenta e eu pergunto, qual é o seu desejo? E às vezes a pessoa fala, 1 hora. Eu digo, mas qual é o seu desejo? Por que você veio aqui? Na verdade eu não sei. Já ouvi isso depois de 1 hora, eu não sei porque eu vim aqui. É só não tem ninguém aqui nessa condição, por favor. Mas às vezes isso acontece, é raro, mas isso acontece. Boa parte de nós não tem objetividade. Por quê? Temos uma história. Tem toda uma história de vida. Mas como eu disse, nós não podemos ficar reféns de nossa história de vida. Porque a nossa história é a nossa história. E somos nós quem escrevemos. Não, os nossos pais já morreram até.
Ou nossa professora que foi isso, foi aquilo na infância, me bloqueou para isso ou para aquilo, já até morreu, não adianta mais. A história é sua, a vida é sua, e o que é que você vai fazer com ela? Essa é a questão. Por isso estou usando a categoria desejo. Desejo enquanto alvo, desejo enquanto meta, desejo enquanto aquilo que nós queremos alcançar. Qual é o seu desejo? Eu quero me casar. Temos aqui um casal de noivos. Eu quero me casar. Então, eu quero me casar com você. Vai ficar bem claro também que eu só quero me casar é vago, né, Mariana? Com quem eu quero me casar? Quando? Vamos ter que esclarecer esse assunto. Talvez não possamos marcar uma data, mas marcar as condições. E assim, diferentes situações. Eu poderia ilustrar aqui inúmeras situações, mas eu quero só destacar, sempre destacando, que eu tenho que saber qual é o meu desejo. Alguns são irrealizáveis, outros são realizáveis. O meu desejo é realizável? Eu quero voar. Não é realizável, a não ser no avião, né? Ou no helicóptero, no asa delta ou no ultraleve. Mas voar, sair voando, desejo de criança, não é possível. Ele geralmente acaba no chão com o nariz fraturado, né? Então não é esse tipo de desejo. Ele é realizável. Eu quero que todo mundo me ame. Não é realizável, não depende de você. Alguns não vão amar você, nem sabem que você existe. Objetividade no desejo, ver se o desejo é realizável. Durante muitos anos eu ensinei metodologia da pesquisa, daí que surgiu o meu livro O Prazer da Pesquisa Científica, e alguns brigam comigo que até hoje estão procurando qual é esse prazer da pesquisa, que é só sofrimento, né? Mas é uma delícia pesquisar, é a coisa mais gostosa que existe é pesquisar. Por isso que eu botei o nome do livro com esse título, Prazer da Pesquisa Científica. E a maior parte do problema dos alunos, sobretudo na graduação e no mestrado, é definir um objeto que seja possível. Eu até dou uma ilustração nas minhas aulas, eu dizia o seguinte: digamos que você queira fazer uma pesquisa sobre a visão de mundo dos pescadores do litoral do Ceará. Você mora no Rio de Janeiro. O tema é fascinante. O que pensam, como vivem os pescadores do Ceará? Esse tema é inviável. Para quem mora no Rio, tem que deslocar para lá, demanda buscar algum tipo de patrocínio para a pesquisa, fomento à pesquisa. Primeiro, você não conhece aquela realidade, teria que mergulhar profundamente naquela realidade. Ele é viável? É. Mas só que no caso de uma graduação, você tem que fazer isso em 2, 3 meses. E no caso de um mestrado, no mínimo, no máximo 12 meses. Não é possível essa pesquisa. É uma boa pesquisa, mas não é viável. Qual é o seu desejo? Ele é viável. Depende de você. Por exemplo, Israel, gostaria de acordar às 10 da manhã. Dormir às 3 ou às 4 e acordar às 10. É um desejo bom, claro, objetivo, profundo do meu coração, mas é inviável. Porque as pessoas começam a me telefonar às 7 da manhã, às 8 da manhã. Como é que eu vou explicar para que eu estou dormindo? Não só por isso, porque a vida começa cedo. Não adianta eu querer começar às 10. Vou tomar café às 10. Não é possível. Daqui a pouco o banco já está fechando, 4 horas está fechando, por exemplo. Você não encontra mais ninguém. Então não é viável. Eu gostaria de trabalhar num horário que não tivesse rush, que eu fosse, mas não depende de você. Então vamos recordar. Qual é o seu desejo? Torne-o objetivo. Escreva-o. Meu desejo é.
bem claro. Eu me lembro quando eu estava fazendo doutorado, eu coloquei como objetivo: eu quero ser doutor até os X anos de idade. Coloquei lá. Foi duro para eu poder realizar esse desejo. Mas aí tem as outras partes, né? Decisão e disciplina, mas outro, não é o tema de hoje. Hoje é só o desejo. Realizável. Qual é o seu desejo? Esse é o objetivo. Segundo, ele depende só de você. Ele é alcançável. Ele é viável. Para quem chegou depois de eu começar, eu estou falando de desejo só numa perspectiva, como alvo. Então eu pergunto a você: qual é o maior desejo da sua vida? O que é que você ainda não realizou e quer realizar, mas que dependa de você? Temos aqui os vovós Correia aqui, né? Eu quero que as minhas netas, sim, mas as netas são as netas, né? Vocês não podem desejar por elas. Quem vai realizar os desejos delas são elas, ou eles, né? No caso, eles e elas, né? Ele e elas, né? Desejo é para mim. Eu não posso desejar. Eu desejo que todos os membros da igreja leiam a Bíblia. Eu não posso realizar esse desejo, porque cada pessoa vai tomar a sua decisão e tocar a sua vida. Eu estou exemplificando que a gente tem que entender que os desejos são coisas que nós podemos fazer, aqueles que dependem de nós. E a maioria dos desejos depende de nós. Qual é o seu desejo? Eu vou lançar um desafio para você. 2 desafiozinhos. Se você tem o desejo, escreva-o e mande para mim. 2 linhas. Se tiver 3, não vou ler. Se tiver 3, escreva de novo, até ficar em 2 linhas. É um exercício de objetividade. Eu vou dizer: olha, não entendi. Você escreve de novo, até ficar claro. Porque se não ficar claro para mim, que vou ler, não ficará para você. Se você quiser fazer isso, escreva. Me mande por e-mail ou por WhatsApp e eu vou dizer: olha, legal, que Deus abençoe você, que você realize o seu desejo. Eu vou dizer: não entendi. Esse desejo não é realizável, impossível, ou coisa similar. Eu vou interagir com você. Mas eu quero fazer um outro desafio para esse momento, para esta hora, para esse instante. Mas antes quero contar uma história que eu acabei de receber um e-mail aqui dela e não li, não vou ler agora. Mas há muitos anos esteve comigo uma irmã, cuja irmã dela está aqui, a Ana Regina Vanderlei. Ela disse: Israel, eu quero ser missionária, mas eu já tenho uma certa idade, eu não fiz seminário ainda. Eu disse: essa é a sua vocação? É. Então, realize-a. Eu já estou um pouco passada, as palavras são minhas, não são dela. Eu disse: não tem idade. Não tem idade para realizar um desejo. Vai estudar. Pois ela foi estudar, fez 4 anos de seminário e hoje está na França como missionária. Fácil? Não. Como diz na gíria, está ralando muito, ou evangelicamente se ajoelhando muito, mas está lá. Um desejo teve há muito tempo. Esse desejo foi contido por razões diversas, mas ela continuou com o desejo e ela realizou o seu desejo e está lá hoje. Não quer dizer que ao realizar o desejo tudo seja resolvido. É só o começo. Isso se aplica a qualquer um de nós, a qualquer um de vocês. O desejo é legítimo, é bom. Eu já contei isso aqui. Quando eu era menino, eu tinha desejo de ser membro da Academia Brasileira de Letras. Sempre foi o meu sonho. Tanto era o meu sonho que eu passava pela academia, o prédio da academia, eu não tinha coragem de entrar. Mas eu entrei. Não é mais o meu sonho. Não é algo que eu busque, que me acrescente qualquer coisa ao que eu sou. Mas durante muito tempo foi meu desejo. Mas não era um desejo legítimo. Tanto não era legítimo que não tenho mais o desejo. E não alcancei, e não tenho frustração por não ter alcançado. Isso é a dinâmica da vida. dinâmica da vida.
o seu desejo? Em qualquer área da vida. Vou pedir ao irmão Eugênio para tocar uma música que ele mesmo escolheu agora. Eu quero convidar você a colocar o seu desejo diante de Deus. O Salmo 37 nos inspira grandemente quando ele nos diz o seguinte, é bastante conhecido, vou ler na linguagem de hoje. Verso 3: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Qual é o seu desejo? Enquanto nós ouvimos aqui a música, você ore assim. Depois eu vou então convidar você, caso queira, a vir aqui à frente. Eu vou orar pelo seu desejo. Eu não tenho que saber qual é o desejo. Quem tem que saber é você e Deus. Para que Deus então ajude você, como está nessa promessa aqui, a realizar o seu desejo. Eu vou orar se você ainda quer vir aqui. Eu não sei qual é o seu desejo, mas Ele sabe. Para que Deus ajude você a realizar o seu desejo. Na semana que vem vamos continuar falando da decisão. Vamos colocar todos em pé então. Senhor, ouvimos a Tua promessa aos nossos corações, de que és aquele que nos auxilia para que os nossos desejos se tornem reais. Aqui estamos nós, todos nós, sobretudo alguns aqui ao meu lado, que têm desejos, querem consagrar esses desejos a Ti, querem Te rogar que o Senhor os aperfeiçoe para que possam realizar esses desejos, para que o Senhor esteja com cada um deles, para que esses desejos se tornem vivos e concretos nas suas vidas. Eu, Senhor, não sei quais são, mas o Senhor e cada pessoa aqui sabe, ou quem não veio aqui, mas está agora juntamente comigo, alguns em casa, pela internet, realiza, ó Deus, esses desejos, como nos ensina o Salmo 90, consolida, confirma a obra das mãos que cada um faz para realizar esses desejos. Senhor, também te rogamos que nos ajudes e tirando de nossas vidas aqueles desejos que não são bons, não são legítimos, mas para que desejemos coisas boas, que tragam bons resultados. Senhor, se há aqui alguém que deseja ficar livre de um mau hábito, de um vício, de um desejo ruim, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito,
liberte do vício quem tem esse problema. Senhor, aqui estamos, diante de Ti, alegres, por sabermos que podemos comparecer diante de Ti sem medo, para receber de Ti as bênçãos que tens para cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Todos podem então se assentar, muito obrigado. Então, como eu disse, na nossa próxima semana, domingo 14, vou falar sobre decisão. Hoje foi desejo, decisão. No dia 21 vamos estar aqui para orar pelo Cantando Natal. E no dia 28 vamos falar sobre disciplina. E se porventura não couber no dia 28, continuamos no dia 4, não pode, vai ser são 7 cultos da leitura da Bíblia, fica para o dia 11. Amanhã temos culto de oração que é às 19 horas, quarta-feira pequenos grupos, procure um para participar. Quinta-feira, culto de oração com o pastor Alcenir. Sexta, adolescentes, e assim as atividades da igreja. Sábado, temos também atividades, são tantas que até eu já me perdi nelas todas, né? Mas você tem assim, um boletim, eu passo por WhatsApp sempre para você acompanhar. Se você quiser ficar conectado, firme com a igreja, me manda o seu telefone, o seu WhatsApp, eu mando as informações para você a cada dia, para você assim participar. Se não comprou ainda a sua camiseta, eu sei o sentido do Natal, que eu não estou com ela aqui por falta de disciplina da minha parte, devia estar, né? Você pode fazer isso hoje. Se não pegou ainda os seus exemplares do Bom Dia Amigo, pode fazê-lo ainda hoje. E se vai ficar para o outro culto da orquestra, nos veremos daqui a pouco. Deus abençoe cada um de vocês, até a hora que nos encontrarmos outra vez.